visão geral das práticas contra a corrosão. Vamos lá. Quais são os métodos que podemos utilizar? Primeiro, podemos utilizar métodos que se fundamentam na modificação do meio, a retirada do ar, a retirada da umidade do ar, ou o emprego de inibidores no meio. Métodos que se fundamentam em revestimentos protetores. O que significa isso? Você passar uma proteção no metal. Essa proteção pode ser orgânica, inorgânica. E uma proteção muito interessante é você fazer deixa rolar a reação química que forma o óxido do metal, mas de maneira controlada, e essa proteção surge naturalmente. Inclusive, pode dar uma cor ao metal que pode ser significativa, como na abóboda da Catedral da Sé, que é verde porque foi feito isso. Chamamos isso de pintura eletroquímica. Além de ficar bonito, né, se for controlado, né, porque fica a cor do óxido, verde lá na Catedral da Sé, porque foi feito com cobre, então ficou o óxido de cobre. Mas, além de ser bonito, ele promove uma proteção. Métodos que se fundamentam na modificação do processo. A proteção catódica com ânodos de sacrifício. Por que modifica o processo? Porque era para ocorrer uma reação química entre o metal e o oxigênio passando ali, no cano de cobre, por exemplo, você coloca pedaços de magnésio. Então, você modifica o processo deixa de ocorrer com o cobre e começa a ocorrer com o magnésio. O magnésio é, então, por que ânodo de sacrifício? Ânodo é aquele que corrói, é aquele que sofrerá a corrosão, é aquele que sofre a oxidação. Então, ânodo de sacrifício, que você coloca alguém para se sacrificar em nome do metal que você deseja proteger. Proteção catódica com tensões elétricas impostas. Você tem uma reação de óxido-redução, ela tem uma DDP. Por isso, insisto bastante que o aluno saiba fazer as semi-reações e obter a DDP. E quem não sabe fazer direito às semi-reações, não consegue obter DDP. Quando você sabe a DDP da reação que está ocorrendo no metal ou liga metálica que você deseja proteger, você pode impor uma DDP naquele meio ali, modificando, então, o processo, porque o processo ele vai estar ocorrendo porque tem uma diferença de potencial. Aí você aplica uma diferença de potencial externa, você impõe uma diferença de potencial que não é a desejada, a reação para de ocorrer. Tudo aqui veremos em mais detalhes depois. Métodos baseados na modificação do metal. Aumentar a pureza. Adicionar elementos que podem, nessa junção, trazer proteção. E o tratamento térmico, que é o tratamento pela temperatura, né? Basicamente, aquecer e esfriar, mas dentro de um protocolo que leve à proteção do metal. Cátodo é o lugar da redução, ânodo, o lugar da oxidação. Regrinha prática, CRAU, cátodo, redução, ânodo, oxidação. Reação catódica é reação de redução. Reação anódica é a reação de oxidação. É lembrar desses termos o tempo todo, porque quando eu te falo proteção catódica, o que você tem que entender? Que você vai fazer do seu metal o cátodo, ou seja, ele vai ficar reduzido. O que é um metal ficar reduzido? É ele não se alterar. O que é um metal estar oxidado? É ele ir para as formas positivas, catiônicas dele. Então, quando você mantém um metal na sua forma reduzida, você diz que ele é o cátodo. É esse o significado. Você vai dizer, mas espera aí, se o metal é neutro e receber elétron, vai virar um ânion. Então, você não deve entender por esse lado. O metal ele é considerado o cátodo do processo porque ele fica na forma reduzida. Nada impede também de na solução existir metal na forma positiva, ele recebe elétron, o metal na forma positiva, o metal na sua forma catiônica, recebe elétron e aí vai para a barra na forma metálica. Mas não existe metal, carga zero, receber elétron e virar ânion. Isso não existe. Quem que é o ânodo? Ânodo é o cara que estará oxidando, o cara que estará dando elétron. Então, uma proteção catódica, por exemplo, é um metal de sacrifício, né? Onde alguém vira o ânodo. O seu metalzinho querido, ele é o cátodo. Vamos lá.
Então, os métodos que se baseiam na modificação do meio corrosivo. Agora, o princípio deste método consiste em fazer precipitar um composto insolúvel. O que significa isso? Porque eu estou falando aqui, tá? Estou falando aqui do seguinte: se você fizer precipitar sobre o ferro, por exemplo, hidróxido de ferro, que é insolúvel, ele vai acabar grudando na superfície e vai proteger o seu metal. Então, o composto formado ele tem que ser insolúvel para gerar essa proteção ao metal. Tá? É necessário que o composto insolúvel precipite exatamente sobre os pontos da superfície onde tem origem o fenômeno, de maneira a bloquear a reação anódica. Voltando, olha lá. Ânodo, oxidação. Reação anódica é a reação de oxidação. Então, você vai bloquear a reação anódica. Nossa, que bonito o termo. Podia escrever reação de oxidação, mas é para você ficar esperto que assim a linguagem nessa área da química. Gente, então, que processo que é esse que eu estou citando aqui? Não é a deaeração, não é a purificação por tirar a umidade, tá? Aqui, esse processo que está descrito é o da ação de inibidores, é um exemplo de inibidor. O ferro, ele, diante de uma base, as bases liberam o ânion hidróxido, o OH-, e diante das bases o ferro vai sofrer uma reação onde ele vai se juntar com o OH- das bases e formar o hidróxido de ferro. Tá? Então, é dessa maneira que você tem um exemplo aqui de precipitação de algo insolúvel. Veja bem, a base ela te dá o OH-. De onde que vem o ferro 2+? É porque você está falando de um metal que está precisando, ele não tem proteção nenhuma. Quando ele não tem proteção nenhuma, meu caro, um pouco de corrosão ele já sofreu. Ficou lá 10 minutos sem proteção já. Então você sempre tem uns íons ali desde o início da... Bom, quando você coloca uma fonte de OH-, uma base, tá? Então veja bem, você pode pôr uma base solúvel, como o NaOH. Lógico que você não vai colocar uma quantidade grande que vai detonar com tudo. Você vai colocar uma solução diluída de base. O sódio ele vai cair fora aqui da história, mas o ferro que está ali na forma catiônica, ele vai se encontrar com o ânion hidróxido e formar hidróxido de ferro 2 insolúvel. O hidróxido de ferro 3 também é insolúvel e também pode se formar aqui. Aí esse composto insolúvel gruda no metal e acaba protegendo da entrada do oxigênio. O oxigênio chega ali, mas encontra uma muralha agora naquele, né, em torno daquele castelo onde ele entrava sem problema algum. Agora o oxigênio não entra mais tão fácil.